O príncipe, num misto de desespero e fúria, viajava acorrentado no porão do navio. Junto a ele estavam parte de sua família, vários membros de seu clã e muitas outras pessoas que nunca conhecera. O resto dos sobreviventes com quem passara a vida foi separado deles no embarque e colocado à força em outros navios que estavam ao largo da baía onde foram embarcados. Sabia de onde viera a traição. Viera de seu sangue. Por uma margem no rio, seu primo trouxe as armas de outro povo. Matou com elas quase todos os guerreiros e amarrou com cordas e correntes todo o seu clã. Por uma margem no rio, a margem que sempre tivera acesso para os seus, para seu gado, para sua passagem e para seu primo, viu o olhar que não era de um homem, de sangue de seu sangue, e nem de um bicho. Um olhar de mais aquém, um olhar de Gozussad. Sabia que até o ódio já era passado. Via e antevia algo pior. Via no porão do navio apinhado, sujo e desprovido. Antevia na demorada viagem do navio, que os levava para um futuro sem volta. Em meio a toda essa fúria, viu um carrasco com chagas recentes no rosto. Gritou uma maldição para que todas essas chagas se espalhassem e por elas tombassem todos. Aos carrascos, pela vingança. Aos seus, pela piedade. Sua maldição foi atendida com força maior do que qualquer prece. Em poucos dias, o navio fedeu pelos vivos não aguentarem o peso dos mortos. Os corpos se acumulavam, principalmente no porão, sem que algum maldito tivesse forças para jogar os corpos dos amaldiçoados ao mar. O príncipe, maldito por si, foi o último homem a ver a completude de sua maldição. O sol e o infindável mar testemunharam sua morte no porão do navio abandonado às marés e aos ventos. O marejar acompanhou seu último grito desesperado. Aos seus pés, à moda dos reis de sua mais antiga ascendência, seus súditos jaziam em seu mausoléu. O vento soprando através do barco e o bater das ondas no casco compuseram seu réquiem. Por anos, o navio seguiu pelas correntes do grande mar, com as cracas subindo pelo costado, enquanto o sal secava todos os corpos e os ventos rasgavam as velas. Ainda hoje, suas memórias são vistas flutuando. E, quando velas rasgadas são pressentidas nas praias, uma canção ecoa no peito dos pescadores, dizendo que o mar lava e leva, sem distinção entre o bem e o mal. Quando você escreve sobre o mar, não só neste projeto, mas em outras coisas suas que li, fica sempre muito poético. Mesmo uma história pesada como esta, você acaba contando com leveza. Parece que tenta ver beleza até onde não há. Você não acha que este seu amor pelo mar influenciou a história que você contou? Acho que não. Embora seja verdade que amo o mar
e canções sobre ele. Tenho lembranças muito fortes que envolvem o mar. Uma delas vem de quando eu era muito pequena, de uma viagem de veleiro com meus pais. Participamos de um festival marítimo, uma festa religiosa em que cantaram várias canções em uníssono em todos os barcos. Foi em um país estrangeiro, mas a música transcendia o idioma, de forma que pude sentir, mais que entender, a homenagem que aquele povo cantava aos mortos do mar. E você não acha que memórias como esta podem ter influenciado? De alguma forma, sim. Se partirmos de que toda bagagem influencia a percepção do presente. Mas não acho que minhas memórias construam as histórias que presencio pela música. Acho que há mais uma apropriação das memórias pela música. Talvez usando estas memórias para ocupar partes dos quebra-cabeças nas montagens. Como é que acontece esta montagem das histórias, destes quebra-cabeças? Outro dia você falou sobre um jogo de emoções, que você depois organizou em uma história. Continua sendo assim? Não, cada vez é diferente. Embora sempre haja um fluxo grande de emoções despertadas. O que aconteceu hoje veio de forma suave. A música que sai do objeto não é uma canção. Mas as lamúrias que ouvi construíram uma canção. Umas lamúrias que se pareciam com os gemidos que existem em certas músicas dos descendentes de escravos. Gemidos que dizem muito mais que palavras. Gemidos que dão um sentimento à música sem que as palavras sejam necessárias. Aí veio uma ondulação, como se a história viesse em ondas. Nestes fluxos, as emoções vêm todas simultaneamente ou vêm de forma mais ordenada, emoção após emoção? Elas vêm meio misturadas. Neste caso, teve, no começo, predominância de desespero. Depois raiva. Então veio uma tristeza conformada. E no final, o orgulho de vencido na concretização da maldição. Quando eu vi o navio vagando, sem vida, houve paz. Uma sensação de beleza e paz. Como se pudesse haver poesia na morte. Você diz que vêm misturadas, mas também fala numa sequência em que vieram. Está meio confuso. Olha, vem como uma luz que passa por um prisma, em que todas as cores já estão ali. Mas, se você mover o prisma, umas cores encontram mais superfície para refletir e aparecem mais, outras menos. Mas estão todas ali, simultaneamente. Para fazer uma analogia com música, que talvez faça mais sentido, pense que todos os instrumentos de um conjunto estão tocando uma música. Mas, em alguns momentos, determinados instrumentos ganham mais destaque. É assim que me veem as emoções durante a música. Como se fossem sons em meio a um determinado estado emocional. Veja que, quando estamos em situações extremas, vários sentimentos nos assaltam simultaneamente. Por exemplo, quando da morte de meus pais. Vários sentimentos e emoções me assaltaram naquele estado melancólico em que eu estava. Raiva, angústia, pesar, saudade, culpa. A cada momento, um dominava, mas eles estavam todos ali.
Entendo. E as imagens mentais também se apresentam desta forma que você disse? Sim, acho que sim. É um mosaico, um caleidoscópio, onde os componentes já estão lá desde o começo e vão modificando suas posições conforme a música faz o papel de movimento. Aí essa mudança de posições vai se transformando na história que percebo. Digo percebo porque não é só uma questão de imagens mentais. É algo maior. Não é como um filme. Um filme tem uma cronologia, uma linearidade. E as histórias nestas experiências não são contadas assim, de forma linear. Olha, sabe quando acontece algo assustador, ameaçador, e depois, quando a gente se lembra, vem uma sensação de opressão, mas as memórias não vêm numa linearidade cronológica? Vem mais sob a forma de uma sensação de opressão, um peso que nos esmaga? Sei. Então, é isso. Ou o mais próximo disso que consigo explicar é isso.